Boa noite. Hoje eu gostaria que vocês tivessem uma noção geral de quais são os nossos hormônios e como eles têm uma importância muito grande em todo o nosso organismo. No funcionamento dos órgãos, no funcionamento da musculatura, nas decisões que você toma, nas reações que você tem no dia a dia. Por trás de tudo isso está a atuação de um hormônio ou de vários hormônios. Desde a nossa vida intrauterina, nós estamos produzindo hormônios. A partir de 5 semanas, nós já temos a testosterona definindo o sexo masculino e também o estrogênio, que depois vai definir o sexo feminino. Esses hormônios estão atuando constantemente no nosso corpo, no transcorrer de toda a vida intrauterina, do nosso nascimento e até o final da nossa vida. Nós temos várias glândulas no nosso corpo e essas glândulas são produtoras de hormônios. A principal glândula que nós podemos dizer que é a glândula mestra, é aquela que rege toda a orquestra dos hormônios, é a hipófise. Ela fica na base do nosso cérebro e ela produz fatores liberadores de hormônios. E esses fatores liberadores vão estimular a produção dos hormônios tireoidianos, a produção dos hormônios testiculares, ovarianos, da suprarrenal e de todas as glândulas do nosso corpo. Os nossos hormônios funcionam acoplados uns aos outros. O efeito de um está diretamente vinculado ao efeito do outro. Temos hormônios anabólicos e hormônios catabólicos. Hormônios anabólicos são aqueles hormônios que fazem a formação dos nossos tecidos, das nossas proteínas e das nossas células. E hormônios catabólicos são aqueles hormônios que degradam as nossas proteínas, as nossas células, os nossos tecidos, tecido muscular e assim por diante. Nós temos então a atuação de cada um dos hormônios como se fossem componentes de uma grande orquestra, onde o maestro está no cérebro, naquela glândula chamada hipófise. Para vocês terem um exemplo bem claro, nós temos um fator liberador chamado FSH, que é produzido na hipófise e via sangue, via corrente sanguínea, vai até os ovários, estimulando a produção de estrogênios e progesteronas, que são os principais hormônios femininos. Da mesma forma acontece no sexo masculino, onde nós temos um hormônio produzido na hipófise que vai estimular o testículo a produzir testosterona. E essa testosterona vai ser importante no surgimento dos caracteres sexuais masculinos, assim como o estrogênio, o estradiol, vai ser importante na formação dos caracteres sexuais femininos. E esses hormônios não só formam as características sexuais, como eles mantêm essas características sexuais por toda a vida. Nós temos grandes diferenças na atuação desses hormônios. Por exemplo, a testosterona é um hormônio que tem uma interferência muito grande na massa muscular. E é por isso que o adolescente masculino, quando chega na puberdade, ele tem 50% a mais de massa muscular. Os hormônios tireoidianos produzidos nessa glândula em forma de borboleta, que são T3 e T4, têm uma interferência muito grande no nosso metabolismo. Eles regulam a velocidade do nosso metabolismo, alguns são mais rápidos e outros são mais lentos. Por isso que essas pessoas que têm um metabolismo mais rápido perdem peso com mais facilidade e as que têm metabolismo mais lento ganham peso com muito mais facilidade e têm muito mais dificuldade de perder peso. Na tireoide nós podemos ter o hipertireoidismo, onde nós temos um excesso de produção de T3 e T4, e o hipotireoidismo, onde a tireoide está produzindo menos hormônios. Isso interfere em vários outros hormônios. Um hipotireoidismo, que é um baixo funcionamento tireoidiano, ele acontece muitas vezes relacionado com aumento do colesterol, hipercolesterolemia. E todos vocês já ouviram falar que o aumento do colesterol aumenta o risco das doenças
cardiovasculares. Então nós temos essa interferência metabólica muito grande. E uma outra coisa que acontece no baixo funcionamento da tireoide é a diminuição da produção da pregnenolona. A pregnenolona é o principal hormônio cerebral, muito importante nas transmissões nervosas do cérebro para a cognição, atenção, desempenho. É um hormônio importantíssimo para o funcionamento cerebral que nós temos usado com frequência na medicina anti-age, porque ele é um hormônio que dá uma turbinada no cérebro, melhora muito a memória e ajuda muito a cognição e vai evitar também demência senil, vai evitar a doença de Alzheimer. Temos também outros hormônios. Você tem na suprarrenal, as suprarrenais são glândulas que ficam sobre os rins. As suprarrenais produzem cortisol, que é um hormônio fundamental para a estabilidade metabólica, para o catabolismo do nosso corpo. O cortisol ele está aumentado nas situações de estresse. As pessoas muito ansiosas, muito estressadas, trabalham exageradamente, elas têm um excesso de produção de cortisol. E esse cortisol hoje é considerado, dentro da medicina anti-age, o cortisol alto é considerado a principal causa de envelhecimento precoce. E esse cortisol, quando ele se mantém alto por muito tempo, ele vai levar a uma estafa da glândula suprarrenal. As suprarrenais vão entrar em estafa e nós vamos ter uma intolerância a situações de estresse que vai agravar muito o estado de saúde dessa pessoa. A suprarrenal produz outros hormônios também, como por exemplo a dehidroepiandrosterona, um hormônio fundamental também para a questão metabólica, a formação da massa óssea. Nós temos a dehidroepiandrosterona e o sulfato de dehidroepiandrosterona, que é específico de suprarrenal. Esse hormônio, chamado DEA, hoje ele é considerado o melhor hormônio em termos de medicina anti-age, para que nós possamos melhorar o metabolismo, melhorar a massa muscular, melhorar a energia, a disposição e vai interferir em vários outros hormônios. Como eu já disse, os hormônios funcionam acopladamente. E para você ter uma ideia geral do que é hormônio, hormônios são mensageiros produzidos pelas glândulas e esses mensageiros, via corrente sanguínea, vão interferir em células, determinando a formação de proteínas e de outras células. Então, os hormônios são um sistema de transmissão de informações e essas informações vão para todo o corpo, o hormônio vai circulando até que ele encontra a célula específica com um receptor específico, de tal maneira que ele vai produzir um mecanismo como se fosse de chave e fechadura. Um determinado hormônio encaixa-se perfeitamente em um determinado receptor celular. Só aquele hormônio vai se encaixar ali. Outros hormônios vão se encaixar em outros receptores celulares, de tal forma que hormônios têm funções diferentes em diferentes setores do organismo. Para o funcionamento, então, de todos os nossos órgãos, é importante que os hormônios estejam sendo produzidos adequadamente. Vejam que interessante. Nós temos uma glândula chamada pineal no cérebro. Essa glândula é a responsável pelo sono, ela produz a melatonina. A melatonina é um hormônio que aumenta no final da tarde e no começo da noite, para que a gente possa relaxar e dormir. Nesse momento, nesses horários, a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios das suprarrenais, a noradrenalina e a adrenalina já estão diminuindo, abaixaram bem os seus níveis, são hormônios que nos deixam mais agitados, então diminuindo no sangue nós ficamos mais calmos, mais tranquilos, e aí então vem a noite, vem a escuridão, nós começamos a produzir mais melatonina, e a melatonina nos prepara então para o sono. Então a melatonina é fundamental para que nós tenhamos uma boa qualidade de sono, não só em quantidade, mas em qualidade. E hoje, dentro da medicina anti-age, nós também usamos a melatonina para o desencadeamento do sono, para um sono mais tranquilo, mais repousante, e com isso nós evitamos o uso de drogas muito fortes com efeitos colaterais. Então, usando hormônios naturais e bioidênticos, nós vamos conseguir um equilíbrio adequado no nosso organismo, vamos melhorar muito a qualidade da nossa vida e podemos
contar não só com mais anos de vida, mas com mais qualidade nesses anos, para que nós possamos passar pela meia-idade e adentrarmos a terceira idade com bastante vitalidade, bastante disposição e possamos aproveitar, como aproveitamos a juventude, aproveitarmos também a terceira idade.